por causa de pandemias mundiais. Então nós estamos aí fazendo parte da história. Vamos mostrar o nosso coração ao Pai, então, e de maneira muito festiva, pedir a Ele perdão pelas vezes que não sabemos olhar o todo, caímos na fraqueza, nos deixamos dominar pelo pânico e pelo cansaço. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo.
Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia do mês, cada um tome um cordeiro por número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis as pessoas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e farei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, com instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de vos fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo,
para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje que nós ouvimos, tirado de João, capítulo 13, ele relata de outro ângulo a Sagrada Ceia, a Santa Ceia, né? João é o que mais detalhou essa cena, mais do que os outros três evangelistas. O João conseguiu mostrar o que estava acontecendo, né? Foi uma ceia de muita confusão, onde não tinha nada da tranquilidade que os nossos quadros lá na parede, né? As nossas pinturas transmitem para nós. Foi algo muito confuso, por causa, né, duas situações tornaram essa noite tão confusa. Primeiro, a consciência de Jesus. Essa noite ela foi a derradeira noite de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A última noite. E Jesus estava plenamente consciente de que sua hora tinha chegado. E é bonito ver a calma de Jesus diante do seu final terreno, do final da caminhada terrena de Jesus. E é aqui que a liturgia quer que todo católico coloque o seu foco. Por que Jesus estava tão tranquilo? Era por causa da sua íntima relação com o Pai que está no céu. Jesus confiava tanto naquele Pai que ele não permitiu que nada o abalasse nessa hora. Então era a derradeira hora de Jesus, os últimos passos dele aqui na terra. E ele sabia que esses passos não seriam fáceis, mas ele sabia que o Pai estaria constantemente do seu lado. E o segundo motivo, porque essa noite estava tão confusa, né, era justamente a morosidade dos discípulos. Os discípulos, eles têm muita dificuldade de compreender o todo. A tendência de olhar somente de maneira afunilada aquele momento é muito grande. E ela faz o grupo sempre perder. Então, ao seu dispor. Esses foram os dois motivos pelo qual essa noite foi tão confusa. Porque Jesus tinha plena consciência. Então, tudo que ele estava fazendo era com todo carinho, com toda paciência, que ele sabia que era a última vez. E os discípulos não sabiam disso. Essa foi, então, o segundo ponto, né, dessa confusão. Eles estavam perdidos. E quando Jesus, então, ele retirou o seu manto, o manto era símbolo da dignidade. Em toda a Bíblia, né, o manto aparece lá no livro do Êxodo, quando, na construção do templo, Deus manda que seja preparada as vestes da dignidade sacerdotal, e ali aparece o manto. E ao longo da história da salvação, o manto vai ser usado pelos profetas, né? Tem até o fato do manto do profeta Elias, né, que tinha todo o poder no seu manto. Quando ele foi e partiu no carro de fogo, ele deixou um pedaço do manto para o seu servo, e ele passou a ter a metade do poder do profeta. O manto era algo muito importante, era símbolo da maior dignidade humana. E Jesus, né, ele se despoja do seu manto para dizer que, né, essa vinda de Jesus do céu até nós, ela é fruto do seu despojamento, da sua entrega, do seu esvaziamento. E ele faz o serviço que naquela época somente escravos realizavam. Ele pega na bacia, ele é que enche a bacia de água, e ele veste a roupa de escravo, a toalha amarrada na cintura era própria do escravo, né? Jesus viveu numa sociedade escravocrata, né? Escravocrata. E essa era a roupa do escravo. Ele andava pronto para limpar, para arrumar, para deixar a casa pronta, tudo limpinho, tudo arrumado. E Jesus, então, naquela hora, ele tira o manto da dignidade, o manto do mestre, o manto do Senhor, e veste, né? Ele veste a roupa do escravo. Hoje o Paulo Emílio, estudando, né, ele me mostrou que
Quem lavava pé era uma função, né? O povo andava no deserto, sempre com os pés muito sujos, com a poeira. Então, em toda a casa tinha chamava escalda-pés. A pessoa chegava e a primeira coisa que fazia era a sua higiene pessoal dos pés. E o escravo que ficava por conta disso era o pior escravo, era o mais atrapalhado. Ele não servia para nada, né, na casa. Tudo que mandava fazer, ele fazia errado. Então, aquele escravo, para não ser perdido pelo dono, ele era colocado lá no escalda-pés, que era a tarefa mais fácil de ser realizada, né? Apesar de humilhante, é mais fácil. Então, Jesus ele se coloca no lugar desse escravo, daquele que na categoria dos escravos era considerado o pior. Foi por isso que Pedro teve essa reação. Pedro não foi capaz de compreender. E aí, o evangelho de hoje, ele mostra para nós, no seu final, esse diálogo. João é o evangelista do diálogo. Jesus é aquele que está pronto para dialogar. Ele nos vence não pela força e muito menos pela imposição. Jesus é aquele que quer dialogar conosco, ele quer ver o crescimento do discípulo. A única coisa que pode fazer um discípulo crescer na vida, não um discípulo, um ser humano, seja ele quem for, é o diálogo. Nunca a violência, nunca a imposição, nunca a força. O que ajuda o ser humano a crescer, o que ajuda o ser humano a tomar consciência é o diálogo. Então, Jesus ele é o mestre do diálogo. E naquela hora em que o Pedro foi tão arrogante com ele, expressando o pensamento que estava no coração de todos, o Pedro aqui ele é simbólico, todos estavam pensando isso. O que aconteceu? Nós seguimos esse homem durante 3 anos, agora terminar assim, ele vestindo roupa de escravo, que humilhação para nós. Todos vão roubar de nós lá na rua, o nosso mestre ficou doido, o que é isso? Ninguém teve coragem de dizer. Então, quando Pedro falou, ele estava, foi uma fala pesada. Era o que estava no coração de todos. Ele teve coragem de externar o que todos pensavam. Então, Jesus teve esse carinho com Pedro, nesse diálogo. Quando a gente lê esse evangelho, dá para a gente sentir o olho do Pedro fumegando de raiva naquele momento, e a docilidade de Jesus acolhendo Pedro, na sua raiva, na sua incompreensão. A raiva do Pedro, ela era fruto da sua capacidade de enxergar o todo. Então é bonito esse diálogo, onde Jesus acaba convencendo Pedro de que aquele gesto era simbólico, de que aquele gesto era necessário. Então hoje nós estamos vivendo também um momento muito especial, não é o primeiro momento. Em 1556 e 1574, 2 grandes pestes assolaram a Europa, e naquele tempo a igreja teve que tomar medidas tão semelhantes quanto as medidas que estão sendo tomadas agora de higiene. Então, em 1556, o Papa, inclusive, suprimiu o jejum. A igreja faz o seu jejum uma vez ao ano, toda a igreja em conjunto, é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Quem tem consciência da sua fé, jamais faz um jejum no domingo. O domingo é dia do Senhor, é dia de festa, é dia de Páscoa, é dia de alegria. Então, domingo não tem sacrifício, domingo tem louvor, tem alegria. O nosso jejum, ele deve ser feito durante a semana, de maneira muito especial, a quarta ou a sexta-feira. Tem o maior peso o jejum que é realizado na sexta-feira. E o que é o jejum? O jejum é a gente reservar aquele dia somente para o Senhor, não cuidar nem mesmo dos nossos alimentos básicos. É isso que significa o jejum. E esse jejum, ele também tem um significado social. É eu ter tempo para socorrer o meu irmão. Eu vou evitar comer, e a comida que eu não comer, eu partilho com aquele que não tem. Então esse é o significado do jejum. E é muito importante para a igreja esse jejum. E
em 1556 o Papa proibiu os católicos de fazer o jejum, com medo de que seus corpos ficassem fragilizados e eles então acabassem doentes. Né? E depois, em 1574, São Carlos Borromeu, que era cardeal em Roma, ele conseguiu, junto ao tribunal, a suspensão de todas as missas do Natal por causa de uma grande pandemia que estava dizimando toda a Europa. Né? E assim foi minimizada. Então, nesse tempo, é importante, né, a gente lembrar desses fatos históricos e nos colocarmos diante de Jesus. Ele que tem paciência conosco, ele que dialoga com a gente, que nos dá a verdadeira compreensão. A primeira leitura mostrou para nós que já aconteceu também uma noite derradeira na história da salvação. Foi a noite da libertação do povo, foi a última noite da escravidão. Foi uma noite confusa, não foi uma noite tranquila. Muitos devem ter enchido seu coração de medo, porque o anjo exterminador ia passar. E aquela preocupação, a mesma que nós temos hoje com o coronavírus, o anjo exterminador está passando no nosso mundo. Quem será exterminado? Nós não sabemos. E essa insegurança, as mães protegendo os filhos, né, os filhos protegendo os seus idosos, as pessoas que têm imunidade baixa se cuidando, é isso, né? E naquela noite derradeira da história da salvação do povo, o sentimento era o mesmo. O anjo exterminador vai passar. E como vai ser? Como que ele vai saber quem é pecador e quem não é? Então foi muita interrogação no coração do povo daquele tempo para se libertar daquela escravidão. Não foi fácil. Então foi preciso que Moisés, em perfeita comunhão com Deus, ditasse para o povo as normas que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, mandando as famílias estarem preparadas, bem alimentadas, e bem alimentadas mesmo, não só, né, com o pão, as ervas, mas também com a carne, com a proteína, e estivessem de pé, já todos vestidos. Ninguém ia vestir o pijama aquela noite derradeira, todos estariam prontos, e para terem a segurança de que aquele anjo exterminador ia passar longe, cada casa deveria ser marcada com o sangue do cordeiro que seria devorado. Então, que imagem bonita para nós nesse tempo de pandemia. Cada um de nós fazendo a nossa parte, cuidando do nosso isolamento social, não nos cansando, saindo somente o estritamente necessário, ou seja, estando prontos, preparados, não prostrados, encontrando uma maneira de ser cristão, encontrando uma maneira de vencer e marcar as nossas portas com a nossa fé. Esses dias a igreja então fez para nós propostas que a gente jogue na janela um pano vermelho, um pano roxo, um pano preto, ou coloque um ramo, ou acenda uma vela, né? Ou coloque uma cruz. Então é isso, né? E o anjo exterminador passa e vê aquela marca, e ali ele sabe que não tem espaço para ele. Aquele espaço já está ocupado todo pela fé. Aquele espaço está ocupado pela ação das pessoas que na fé lutam, das pessoas que na fé acreditam. Então, aquela derradeira noite do povo de Deus tem muito para nos ensinar, né? Nesse derradeiro momento em que nós vivemos diante desta pandemia. E para encerrar, né, nós cantamos, né, o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Então, nesse tempo, nós estamos fazendo a nossa comunhão espiritual, né, vivendo de maneira extraordinária. Aqui na nossa paróquia, a gente encontrou uma maneira de que as pessoas que pudessem não ficassem sem comunhão. Tem muitas igrejas dentro da nossa paróquia, muitas capelas. Então, a gente autorizou que no domingo de Ramos, na sexta-feira da Paixão, que será amanhã, e no domingo de Páscoa, as capelas estivessem abertas para distribuir a Eucaristia aos fiéis que estão participando conosco, fazendo-se Igreja de Jesus Cristo, estando prontos, como pediu o anjo na primeira leitura de hoje, com os rins cingidos, bem alimentados,
esperando passar o anjo exterminador para que a gente possa caminhar rumo à nossa libertação. Então a gente permitiu que a Eucaristia seja distribuída a todos que estão prontos. Não é para todo mundo, não. É só para quem esteve pronto nesse período. Pode amanhã passar rapidamente, sem aglomeração, né, e receber a Eucaristia lá nas capelas, das 9 às 11 horas da manhã. Né? E aqui na Matriz também estará aberto. E muita gente ligando, perguntando: como é que vai fazer com o dízimo? Né? Não sabemos, a secretaria também está fechada, né? Os funcionários estão todos liberados, não tem quem abre igreja, quem abre secretaria. Né? Hoje foi muita briga aqui: mas é muito desorganizada essa igreja, a gente quer fazer uma doação. Não tem, nós estamos em isolamento social. Né? Então todos os funcionários estão em casa, nossos funcionários são idosos, né? Então não tem como entregar carteirinha. Vocês façam, né? Amanhã, na hora de receber a Eucaristia, quem tem condições, coloca no envelope o nome, a identificação, o mês, e a gente depois vai ver como organiza isso. Mas nós estamos todos aprendendo. Né? Ontem o nosso bispo enviou uma carta para nós pedindo para a gente reinventar. Eu amei essa palavra. Nós precisamos agora reinventar uma maneira de ser cristão. Né? Esse tempo tirou a nossa estabilidade, ele está nos ensinando muita coisa, e hoje, diante das leituras, nós queremos estar de pé. E o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Viu? Só desse cálice ser abençoado, só desse pão ser consagrado, ele está nos mantendo todos em comunhão. Então fiquemos firmes, fiquemos fiéis na nossa missão. Não vamos nos esmorecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor Deus da vida, com nossas mãos estendidas e o coração enternecido, e a cada prece supliquemos com fé: Senhor nosso Redentor, salvai-nos. Senhor nosso Redentor, salvai-nos. Fazei, Senhor, com que cada filho vosso seja protegido dessa epidemia que tanto nos angustia. Nós vos clamamos. Senhor nosso Redentor, salvai-nos. Iluminai a todos nós, para que possamos praticar o lema da campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Nós vos clamamos. Senhor nosso Redentor, salvai-nos. Afasta para longe dos nossos governantes o desejo do poder e fazei-os abraçar a vida fraterna e solidária. Nós vos clamamos. Senhor nosso Redentor, salvai-nos. Então, né, a derradeira noite de Jesus, ele quis marcá-la com o serviço. Então, hoje, como sinal, né, aqui na missa vai ser suprimido o ritual do lava-pés, para a gente evitar o contato, conforme nos orientou o nosso bispo. Mas em casa, vocês que estão bem guardados, podem, ao final da celebração, realizar aí esse gesto, né? Talvez até lavando as mãos, a começar dos mais velhos. Né? Quantas mãos, quantas coisas estão precisando de ser lavadas dentro de casa, a gente nunca fez. A gente foi deixando para depois. Então hoje vocês podem fazer esse gesto. Ao final desta missa, né? Você pegar uma bacia, uma jarra e fazer o mesmo que fez Jesus. Quem sabe os pais, né? Lavar a mão dos filhos ao invés de ser os pés, e depois os filhos lavar a mão do outro, e aí a gente lembrar esse gesto de Jesus, né? Se lavar como sinal do cuidado. Acolhei, Senhor Deus, a prece que nasceu do nosso pobre coração humano, mas que espera e confia em vós, que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos
nesse momento aqui no altar, nós iremos consagrar esta Eucaristia desta missa que só vai acabar no Sábado Santo, né, na Vigília Pascal. Amanhã é o único dia em toda a igreja que não se celebra a Eucaristia. Amanhã é dia apenas de adorar o Cristo na cruz, com a nossa oração, com o nosso jejum. E amanhã nós não poderemos vir à igreja ouvir a palavra vai chegar até nós pelas redes sociais, e nem poderemos vir à igreja adorar o Cristo na cruz. Então cada um vai preparar na sua casa o seu altar, as comunidades também vão tentar ajudar a diminuir essa distância desse Jesus com a sua fé, com o seu trabalho, como Jesus fez hoje. Então nós vamos aqui já consagrar a Eucaristia que será distribuída no dia de amanhã. Participe conosco desse ofertório, oferte o seu coração, a sua vida, a sua fé. Peça a Deus que tire o medo e a insegurança e coloque somente a fé. Louvado seja Deus. Prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece o seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que nos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, oferecido nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória de vosso Filho, tornam-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando
a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, pelo nosso Bispo Edson Oriolo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos filhos e filhas que durante esta pandemia têm lutado com sabedoria nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, nas empresas, em tantos lugares, pessoas que têm ajudado, pessoas que têm cuidado, e de todos estes que circundam este altar, estes que aqui na igreja simbolizam todos os fiéis da paróquia, e estes que nos acompanham em seus lares, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou a seus discípulos, para que o celebrassem o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje,
Ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do Espírito Santo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas pela vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de reunir, de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Jesus, a grande tentação foi achar que Jesus tinha ficado louco, porque ele tinha vestido a roupa de escravos. Na noite derradeira, a grande tentação do povo foi achar que estava desprotegido. E assim nós vamos sendo tentados ao longo da história. E hoje uma grande tentação do nosso tempo é a gente se eximir de nossa responsabilidade e jogar tudo nas mãos de Deus. Deus vai dar um jeito nisso. Não, é o Senhor que vai cuidar, depois que você fizer a sua parte. Jesus, ele redimiu, mas o Pedro teve que deixar o pé dele ser lavado. Tem que fazer a parte dele. Na noite santa, o Senhor libertou o povo, mas o povo teve que crer
teve que se preparar, teve que matar o cordeiro, teve que preparar as ervas amargas, teve que fazer o pão sem fermento, sem sal, teve que comer. Era parte do povo. A libertação Deus fez. Então, no nosso tempo não é diferente, não. Deus ele vai libertar o nosso tempo dessa pandemia, desse mal, mas o que é que nós estamos fazendo para contribuir? Então fica esta pergunta. Hoje nós queremos oferecer esse Pai Nosso para todos aqueles que estão levando a sério esse momento, estão se cuidando, estão cuidando da sua família. Também queremos oferecer esse Pai Nosso pelos nossos irmãos da cidade de Ubá, que 2 dias atrás, na quarta-feira, na terça-feira, sofremos com uma chuva muito forte no final da tarde, no início da noite, e depois uma enchente, a maior enchente, muito violenta, que destruiu o centro comercial da cidade e também na periferia alguma população mais ribeirinha, muita gente que sofreu. A cidade ainda nem foi recuperada, porque não é fácil, tem faltado água, e não tem como fazer muita coisa. A destruição foi muito forte, muito grande. E vários estabelecimentos, o Asilo São Vicente foi totalmente destruído, a PAI, tantos lugares que foram destruídos. Então, vamos pedir a Deus pelo povo de Ubá, que está assustado, como estava o povo naquela noite derradeira, diante do anjo exterminador. O povo de Ubá está assustado, diante da quarta chuva que veio de maneira tão violenta, em meio a essa ameaça invisível desse vírus, que o Senhor nos dê fé, para com muita tranquilidade suportar esse momento. Também queremos louvar a Deus porque não falta solidariedade. Hoje mesmo eu já vi a foto de que o asilo já foi totalmente refeito. Agora estão pedindo ajuda para outras situações. Tem vários postos de coleta na cidade, coleta de água, coleta de roupa, tem faltado muita água potável, coleta de roupa, coleta de mantimentos também, que estão acontecendo, e a gente vê que não falta solidariedade. Então nós queremos louvar a Deus por tudo isso e pedir a Ele que nos dê, na sua paciência de mestre, a verdadeira compreensão de tudo isso. Então rezemos, irmãos, você na sua casa e nós aqui na igreja, representando todo o povo de Deus que nos ouve, que nos acompanha, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
pascal, que nós então já estamos caminhando para o fim dela. Então nós já entramos agora, né, nós já celebramos a vitória de Jesus, mas agora nós queremos reviver com Ele aqueles momentos derradeiros que Ele viveu, que foram de muita dor. Então nessa noite a gente é convidado a olhar somente para Jesus, para a sua dor, para a sua agonia, para todo o processo doloroso que Ele sofreu nessa noite, com a traição de Judas, com o grupo totalmente perdido, que não foi capaz de lhe oferecer nenhum suporte, nenhuma presença. Né? Desse momento em diante não se toca mais o sino em nenhuma das igrejas. Né? O sino ele é trocado, né, pelo matraca. O som da matraca lembra as pregadas, né, do martelo na cruz. As comunidades podem ser criativas amanhã, uma pessoa lá na portaria tocando a matraca em algum momento, né, lembrando para o mundo todo esse evento salvífico do Mestre que chegou ao extremo, né? Então, de hoje em diante, não se reza o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, fazendo lembrança, né, do Filho que morre, né, do Filho que se entrega, que tira o manto, que se despoja. Então, nós apenas contemplamos a cruz de Jesus a partir de hoje. Então, essa imagem final que nós queremos deixar aqui hoje para todos, como sinal do nosso despojamento sacrário, que é a casa de Jesus, né? Ele fica totalmente vazio, simbolizando que o Cristo está na cruz. Né? Daqui a pouco nós iremos então apagar as luzes, e eu não sei se ele está preparado, mas eu queria que o Paulo Emílio fizesse então uma pequena catequese do corporal sendo dobrado para nós, da riqueza desse símbolo, que acontece em toda a missa e as pessoas não observam. Às vezes o altar é alto, às vezes está lá distraído, né? Quem vem com criança fica lá, não presta atenção num dos gestos mais ricos da missa, que é o momento em que o presidente da celebração, né, ou o sacerdote mesmo, dobra, né, o corporal. Você faria? Explicar para o povo? Corporal, ele representa os linhos, né, o santo sudário com que foi envolvido o corpo de Nosso Senhor. Por isso, todas as vezes que nós vamos tocar no corpo de Cristo, colocar o corpo de Cristo numa âmbula, algo do tipo, se coloca antes o corporal, mostrando assim que ali está algo de sagrado, ali está o próprio Cristo. E ele tem as suas 3 dobras, são dobrados em 3 formatos, mostrando assim que Deus é trino. E as dobras são de cima para baixo, mostrando que ele veio do alto e se fez um de nós, veio do alto, assumiu a nossa humanidade, e depois dos lados, mostrando que ele fez um de nós. Então, tem essa catequese do corporal, né? Às vezes, como o padre disse, fica lá em cima no altar, nós não conhecemos. Mas dentro da igreja, nós temos tantos símbolos que falam por si. Muito obrigado, Paulo Emílio. Então, nós queremos encerrar esta noite com esses 3 símbolos fortes. O primeiro, o sacrário totalmente vazio, né? O sacrário é o maior símbolo que nós temos da presença de Jesus, e é tão bom quando a gente entra na igreja e vê uma luzinha vermelha acesa, e a gente sabe que Jesus está ali, né? E nessa noite santa, como nós não vamos fazer o translado, a gente vai então cantar esse hino, enquanto eu faço a dobra do sacrário, e ao final nós encerraremos a transmissão de hoje, ouvindo um pouquinho o som da matraca, que os nossos ajudantes vão tocar lá na igreja, né, por causa do barulho que ela faz. Então, né, nós vamos nesse silêncio, nesse recolhimento, continuar celebrando esta missa. Hoje à noite, vamos continuar celebrando esta missa no dia de amanhã. Amanhã, das 9 às 11, em todas as comunidades vão ter lá ministros para distribuir a Eucaristia a todos aqueles, né, que têm rezado pelas redes sociais. Papa Francisco
autorizou a todos a comungar, dizendo que nesse período todos os pecados estão perdoados. Abraça o seu perdão, e vá fazer, né, a sua Eucaristia. E com esses gestos, né, dobrando o corporal, que simboliza os linhos que envolveram o corpo de Jesus, de cima para baixo, lembrando que Jesus é aquele que se vem até nós, e depois do lado, né, como o seminarista fez essa catequese bonita para nós. E aí, vamos cantar aqui o canto da deposição, e vamos todos louvar juntos o mistério do amor, né, aí na liturgia diária todos têm, ao final do canto da comunhão, né? E nós não iremos cantar o tão sublime no final, não, somente vamos todos, né? Com esse canto nós encerramos, né, dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado às irmãs e aos irmãos que vieram fazer essa celebração, sempre ser celebrada com toda a dignidade. Deus seja louvado por você que nos acompanhou da sua casa. Vamos viver a nossa sexta-feira de muito silêncio, de muita oração, de jejum e também de muita fé. É importante que amanhã não se ofereça nem que seja uma horinha de jejum, mas é muito importante o jejum da sexta-feira da paixão. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia de Jesus, dai-nos ser eternamente saciados na ceia de seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E amanhã às 15h nós estaremos transmitindo a leitura da paixão do Senhor aqui da igreja.